Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer algumas explanações sobre o artigo científico intitulado As Contribuições da Educação Física para a Educação Especial. Bom, o tema do trabalho, como já é bem sugerido no título, né, vai falar os aportes, né, da educação física dentro do escopo da educação especial, sendo que algumas questões são levantadas aqui. Por exemplo, como a educação física deve ser aplicada no meio da educação básica, né? E como a educação física pode contribuir para os alunos tanto da educação especial, público-alvo da educação especial, quanto dos alunos que não têm deficiência, né? A educação física ela precisa se voltar para isso. Bom, eu não me identifiquei, meu nome é Jânio Alexandre Araújo, né? Sou formado em letras, também faço educação física e tenho especialização tenho especialização na área de educação e sou mestrando em educação. Bom, então a importância desse trabalho é fazer vamos dizer assim, trazer esse olhar mais aplicado à educação inclusiva na educação física, né? Porque a gente sabe que a educação física ela tinha um histórico, né, de que só os melhores poderiam fazer atividade física, é, é, o corpo deveria ter um padrão estabelecido para que possa ser apto a fazer educação física, né? A gente sabe que a educação física tinha esse histórico há muito tempo e hoje em dia já mudou, né? A educação física ela tem uma concepção mais inclusiva que traz o aluno e para as aulas de todas com os alunos de todas as especificações de deficiência e também alunos que não têm deficiência. Não tem mais essa distinção. O que deve se fazer são as adaptações aplicadas ao planejamento dele, da criança, aplicada ao planejamento, né, no sentido do corpo, enfim. A importância também desse trabalho é fazer trazer essa discussão, né, como a educação física pode contribuir para a educação inclusiva. Bom, como objetivo, temos aqui do trabalho é mostrar os aportes da educação física escolar para o educando com deficiência. Então, fazer essa aplicação, né? Porque a gente sabe que a educação física hoje ela é importante para consciência corporal, para até as questões, vamos dizer assim, de aprimoramento de questões psicológicas, né? A educação física também ela é importante na educação básica para a inclusão, né? E também para fazer as reflexões diante a vários momentos que todos os alunos possam passar. Por exemplo, se eu faço um esporte que tem a limitação visual, né? Esporte para cegos, e todos participam, então eles vão conseguir conhecer seu corpo, vai poder aprimorar as questões sensoriais, né? E as questões psicomotoras. Só no esporte, só nesse esporte, só nessa, vamos dizer, essa adaptação do jogo, de algum esporte, de algum jogo. Bom, outro ponto que deve ser elencado no trabalho é a metodologia. A metodologia foi revisão bibliográfica, que se trata de um ensaio, né? Não é um trabalho aplicado, então foi feita essa revisão bibliográfica no sentido de trazer essa discussão tanto dos principais autores como dos documentos da educação, como a BNCC e outras ferramentas, né? Aliás, e outros documentos. Os pontos de discussão, né, já está elencado, o tempo já está passando, mas primeiro é que a educação física ela tem que ter o planejamento aplicado com o professor, com os outros professores, certo? Principalmente quando nos anos iniciais, o professor de pedagogo, né, ele precisa ter essa concepção de que o professor de educação física ele pode contribuir
O professor de educação física ele não é só recreação, né? Ele tem outras, ele pode trabalhar outras questões, como jogos, danças, adaptadas para a educação especial. Além disso, a educação física ela contribui, no sentido de, como eu falei no começo do trabalho, de inclusão, né, de trazer todos para a prática do esporte, da atividade física, do jogo, da dança, né, tem essa questão também. E por fim, sobre o ponto de discussão que eu elenquei aqui, está nos elementos do planejamento, né? Os elementos de planejamento da educação física, elas devem ser, é, deve se, por, se deve apontar questões de inclusão, né? Não se pode fazer um planejamento de educação física geral quando se tem um aluno público-alvo da educação especial. A gente faz um geral, mas também tem que ter o específico para esse aluno, né? E esse específico não é exclusivo, não é, de exclusão, né? Na realidade um que seja adaptado no sentido do contexto geral, não adaptado para excluir, né? Vou fazer só um esporte para ele, porque só ele que faz aquele esporte. Não, só aquela criança cega, aquela criança é, com algum transtorno de desenvolvimento, só vou fazer aquilo só para ele, porque meu planejamento foi focado para ele. Não, faz para um geral e adapta algumas coisas para esse aluno. E por fim, né, são considerações inconclusivas, né, mas que são interessantes para o trabalho, é que a educação física escolar não é só adaptações psicomotoras, não é só adaptações, tem outras questões, tem todo um planejamento amplo, né? O professor de educação física não é só, vamos fazer uma festa folclórica e faça só uma atividade aqui para ele participar. Não, para o aluno que tem deficiência participar. Não, ele tem que ser um contexto geral, tem que todos participarem, todos estarem no sentido, vamos dizer assim, é, no sentido não linear, porque nada é linear, mas no sentido mais próximo ao aluno, certo? E que todos participem. Deve ter políticas públicas para a formação de professores de educação física para a educação especial, certo? E também eu indiquei isso, né? Então, os órgãos públicos eles precisam pleitear isso. E por fim, as considerações finais, os outros profissionais precisam perceber a importância do profissional de educação física para a educação inclusiva e para o contexto geral da escola, né? O professor de educação física não é só aquele que faz a recreação, como eu falei, né? Ele deve colocar outras concepções importantes dentro do plano escolar, tá bom? Então é isso, obrigado, devido ao tempo, né? Acelerei um pouco, mas é isso, obrigado.